O romance brasileiro Tupinilândia, este daqui, de Samir Machado de Machado, está sendo lançado agora na França pela editora Metelier. A tradução é assinada por Hubert Tezenas. O escritor gaúcho tem 6 livros publicados no Brasil e Tupinilândia, lançado em português em 2018, é o primeiro a ser traduzido para o francês. Olá, Samir. Olá. Seu romance está sendo apresentado aqui na França como um blockbuster literário entre George Orwell, autor de 1984, e Jurassic Park. Conta pra gente um pouco a história desse romance, Samir. Então, Tupinilândia nasceu muito da minha vontade de escrever uma história de cidade perdida. E escrevendo uma história de cidade perdida que fosse no Brasil. Eu me lembro que uma ocasião que eu comentei isso com a minha mãe, ela respondeu algo do tipo, como a cidade de Fordlândia. E eu não conhecia a história de Fordlândia, que é uma cidade industrial construída pela Ford no meio da Amazônia, nos anos 10, anos 20, que não deu certo, etc. Inclusive tem um excelente livro que vai ser adaptado pelo Herzog agora. Aí eu comecei a pesquisar e pensei, tá aí a ideia, a base para eu construir a minha história, a ideia de uma cidade no meio da Amazônia. Só que no momento que eu gosto de trabalhar com histórias de aventura, eu costumo dizer, pelo menos em relação à literatura brasileira contemporânea, que quando todo mundo quer ser Balzac, as pessoas esquecem de ser Júlio Verne. E eu queria ser mais Júlio Verne nesse sentido. Conforme eu fui pesquisando, eu percebi que eu estava trabalhando com as minhas referências de infância, que eram os filmes de aventura e ação da década de 80. Principalmente os filmes de aventura do Spielberg, Indiana Jones, Parque dos Dinossauros, que já é do início dos anos 90. Especificamente, Parque dos Dinossauros foi um livro muito importante na minha infância. Foi um livro que marcou muito, que me deu assim, gosto pela leitura, principalmente as histórias de aventura, principalmente. Então, batendo tudo isso no liquidificador, eu percebi que eu tinha uma história de cidade perdida, que envolvia todas aquelas aventuras e diversões de filmes de aventura, ou seja, aquela coisa parque de diversões, como tem no Jurassic Park. E ela necessariamente tinha que ser ambientada na década de 80, pelo menos a primeira parte, porque é a década da minha infância, onde essas referências estão acontecendo, e o período histórico também me favorecia, porque era um momento de transição da ditadura para a democracia, onde era historicamente plausível a ideia de construir aquilo em segredo, como muitas coisas foram feitas em segredo na ditadura, e, enfim, e lidar com uma série de questões que os anos 80 foram um período de muita bonança econômica nos países do primeiro mundo, mas o Brasil estava mergulhado numa crise que era rastro dos projetos faraônicos da ditadura militar, etc., do chamado milagre econômico, que era uma propaganda do governo ditatorial. Enfim, então tinha uma série de questões sociais e políticas relacionadas não só às histórias de aventura, mas à ideia de sociedade de consumo, que é uma característica muito forte dos anos 80, que eu queria trabalhar. Além da questão do consumismo, todo esse resgate dessa história recente do Brasil, ao navegar por todos esses estilos, ação, aventura, você questiona muito a questão do nacionalismo no Brasil. Exato, porque, bem, as histórias de aventura que nós somos acostumados a trabalhar, elas descendem da literatura europeia, tanto da francesa quanto da inglesa. Pega as Minas do Rei Salomão, O Mundo Perdido, do Conan Doyle, as próprias histórias de Júlio Verne, e todas essas histórias, bem ou mal, elas carregam consigo uma série de estruturas e mecanismos coloniais. Então, e o Brasil, justamente por ter uma indústria cultural não tão bem estruturada quanto outros países, ele acaba sendo muito mais, ele consome demais, digamos assim, a cultura norte-americana. Nós somos colonizados culturalmente, e a ideia era um pouco fazer uma coisa mais antropofágica com os blockbusters americanos nesse sentido. Para tentar situar aqui os ouvintes, porque Fordlândia foi a cidade fundada pelo Henry Ford
em 1920, às margens do Tapajós, no meio da floresta amazônica, um projeto utópico que fracassou. Você, então, como você disse, você se baseou, foi uma referência para a escrita de Tupinilândia, então, que é um parque de atrações que teria... Sim. São duas ideias que eu juntei aí. A ideia da Fordlândia, do Henry Ford, mas também a própria Disneylândia do Walt Disney, né? Então, eu queria pensar como uma Disneylândia brasileira iria retrabalhar a cultura brasileira para si mesmo, nesse sentido. E o tanto que ela precisaria ser descolonizada, o quanto que ela se baseia em elementos estrangeiros nesse sentido. Mas, claro, a ideia central era essa, era um parque de diversões construído no meio da Amazônia que condensasse toda a cultura brasileira, tentando descolonizar ela de padrões americanos, mas que, por uma série de questões que são intrínsecas da cultura brasileira, e daí tu inclui o autoritarismo, uma tendência que eu vejo do século XX diante ao fascismo latente na cultura brasileira, que faz com que o projeto todo acabe dando errado. Tem uma grande sequência que é totalmente dura de matar, com o parque de diversões sendo sequestrado, etc. Daí corta a cena 30 anos depois, quando volta-se às ruínas do Parque Tupinilândia. O que existe lá? Uma comunidade fechada, formada por ex-militares e seus familiares, que não sabe ou se recusa a aceitar que a ditadura militar já acabou. Eles vivem ainda presos eternamente nos anos 80, o que não é muito diferente da nossa cultura atual, diga-se de passagem. E eles vivem eternamente presos à paranoia da Guerra Fria, a paranoia anticomunista da Guerra Fria. O comunismo já acabou há 30 anos, mas eles ainda acham que todo mundo que chega na cidadezinha deles é um comunista infiltrado. Seria uma metáfora do Brasil de hoje, Samir? Olha, não era a minha intenção fazer uma previsão do futuro com o livro. Eu via ele como uma metáfora do Brasil de então. O Tupinilândia foi escrito durante mais ou menos 4 anos, entre 2014 e 2018. Foi exatamente o período que do impeachment da Dilma, da presidência Dilma Rousseff. O livro foi bastante trabalhado já no governo Temer. Era uma reflexão entre aquele momento inicial dos anos 80, que era o fim da ditadura militar e o início do período democrático, e esse segundo momento, que começou em 2016, que também parece ser o fim de alguma coisa nesse sentido, cada vez mais agora com o governo Bolsonaro, que, enfim, é um governo fascista que não se admite fascismo apenas por uma questão estética, digamos assim, mas é intrinsecamente um governo fascista. E esses dois períodos históricos falando como apagadores de livros, digamos assim, da história brasileira. Por que você acha que ele foi o primeiro dos seus livros? Você tem 6 livros publicados no Brasil. O primeiro dos seus livros a interessar uma editora internacional, já que a França é o primeiro país a publicar uma de suas obras. Eu acho que porque talvez todos os meus livros, eu costumo geralmente escrever romances históricos, todos eles são ambientados no Brasil, mas Tupinilândia, por uma série de características, inclusive comerciais, mas o Tupinilândia talvez seja o meu livro que mais condensa o imaginário do Brasil atual. E eu me diverti muito vendo a edição francesa do livro, percebendo as notas de rodapé que foram necessário colocar para contextualizar o leitor francês coisas que são muito específicas do cenário brasileiro. Desde pratos típicos como o X-coração, aqui da região sul, que é uma espécie de hambúrguer feito com coração de frango, que até onde eu sei é uma coisa muito específica nossa aqui, comer coração de frango. Até questões políticas como os partidários do Leonel Brizola, os brizolistas, os detalhes em relação aos métodos de tortura da ditadura militar, questões de músicas populares brasileiras, artistas de quadrinhos, programas de TV que eram populares, até coisas pequenas como bolsas de pesquisa, enfim. Eu acho que todos os meus livros é aquele que é mais culturalmente imerso no caldeirão de referências especificamente brasileiras. É um lançamento importante para a sua carreira nesse momento suspenso devido à pandemia, Samir? Olha, eu fico todo, como eu vou dizer isso,
todo lançamento meu é importante, mas esse particularmente é muito importante para mim, porque de todos os meus trabalhos é aquele que eu acho que mais dialoga com o Brasil atual. O livro em si é bastante pessoal para mim. Foi uma forma que eu encontrei de trabalhar várias questões em relação a minha infância durante os anos 80, o que é ter nascido brasileiro na década de 80, uma década em que as pessoas não sentiam, digamos assim, tanto orgulho da sua identidade nacional. Um período que é basicamente uma pré-história de costumes, quando a gente pensa no tanto de racismo e homofobia que existia na época. É o auge da epidemia de AIDS e da indiferença dos governos em relação a tratar essa epidemia, enquanto ela estivesse matando apenas pessoas que os governos considerassem descartáveis, mas também questões relacionadas à cultura de consumo, etc. No momento atual, em que de novo a gente tem uma crise de identidade nacional no Brasil, acaba se tornando importante, eu acho, que o livro discute o que é ser brasileiro. Eu fico feliz que o livro tenha encontrado interesse de uma editora estrangeira e espero que encontre interesse do público estrangeiro também. Porque falando assim tão tecnicamente, parece um livro bastante cerebral e ele tem certas questões, discussões culturais que me interessam, mas é essencialmente um livro de aventura. Sabe? É um livro que eu escrevi para ser divertido, como eu falei, ser menos Balzac, ser mais... Frisar que é um livro literatura de entretenimento, porque Exato. Eu abraço a ideia de entretenimento. Eu costumo dizer que muitas pessoas veem a ideia de entretenimento como algo pejorativo, como algo negativo, mas isso é porque a gente está acostumado a lidar com entretenimento ruim e achar que isso é entretenimento. Mas quase toda a literatura do século XIX era escrita para ser folhetim. Shakespeare escrevia suas peças disputando o público com rinha de cachorro do lado da rua. Sabe? Entretenimento, e entretenimento popular acaba sendo a forma mais política, digamos assim, de trabalhar a cultura nacional. pois Então, é, interessante. como foi a aceitação do livro aí no Brasil pelo público e qual a sua expectativa em relação ao livro aqui na França? O livro tem sido bem recebido no Brasil nesses últimos 2 anos. Ele teve boas resenhas, enfim, ele foi bem recebido de modo geral. Justamente pela questão de, primeiro, pela discussão que ele trazia em relação à cultura nacional e agora, por uma questão quase premonitória, porque, né, bem ou mal, com a pandemia e com o governo atual, nós todos aqui no Brasil estamos presos dentro de Tupinilândia, assim que nem os personagens no livro. Eu fico curioso de saber como o leitor francês vai ver essa reflexão brasileira sobre a colonização da sua própria cultura. Sendo que eu entendo que o leitor francês é bastante defensivo também em relação à sua identidade cultural quanto a influências americanas nesse sentido. Então, eu espero que talvez possa haver um diálogo de anticolonial nesse sentido. Nós todos estamos sendo colonizados pela cultura americana, de certa forma. Samir, Tupinilândia está sendo lançado aqui na França em um momento importante do calendário literário do país, a famosa rentrée littéraire, quando as editoras publicam os livros mais importantes do ano, de olho nos famosos prêmios de literatura da França. Este ano, só 2 brasileiros integram a rentrée, o seu livro, e o romance de Joca Raines Terron, A Morte e o Meteoro, que também é um livro distópico sobre a Amazônia. A Amazônia e a sua destruição passaram a ser a nova imagem do Brasil, Samir? Bem ou mal, sempre foram, né? Agora, nós vivemos uma era de sinceridades terríveis, eu costumo dizer. O governo Bolsonaro e esse desprezo que ele tem pela preservação da Amazônia, pela preservação das vidas dos brasileiros e dos indígenas, é uma coisa que sempre esteve presente na cultura brasileira, na identidade brasileira. A gente apenas não gostava de admitir e fazer de conta que não via. Mas chegou um momento que isso se tornou, essa onda neofascista, se tornou tão intensa que acho que não temos mais como não dizer que isso é uma parte infeliz, integrante da identidade nacional.
Tanto que no livro do Tupinilândia eu trabalho isso através do integralismo, que foi um movimento fascista do Brasil nos anos 30, muito inspirado no fascismo italiano e no nazismo alemão. Quando eu escrevi o livro e lancei ele em 2018, eu estava achando que eu estava sendo muito fantasioso em imaginar que integralistas ainda pudessem existir nos anos 80 ou até nos anos 2000 e serem politicamente influentes. Mas o que acontece agora é que o movimento integralista reapareceu no colo do governo Bolsonaro. É um governo quase orwelliano nesse sentido. Por isso que me agrada muito a comparação que a Metaia fez na capa do livro, comparando Jurassic Park com Orwell. Porque nós temos uma situação orwelliana no Brasil. Nós temos um Ministério do Meio Ambiente que está dedicado a devastar o meio ambiente. Nós temos um Ministério da Educação que é basicamente contra a educação. Nós temos o Ministério da Justiça, que na verdade está virando uma polícia política já do governo, perseguindo jornalistas e opositores. Então, nós já estamos vivendo a distopia que nossos avós imaginavam que se tornaria o país, para bem ou para mal. Ainda temos eleições esse ano, talvez ainda teremos eleições daqui a 2 anos, mas existem coisas que não tem como voltar atrás. Nesse sentido, o Brasil mostrou para o mundo uma imagem, uma cara que sempre esteve presente na sua identidade, mas que ele preferia que não fosse vista. E agora ele não tem mais como esconder. Muito obrigada, Samir Machado de Machado, por esta entrevista e sucesso para você. Obrigado.